Comemorações de 4 anos do Cubo. Estamos aqui no nosso estúdio, no Cubo Conecta, em São Paulo, para mostrar como transformar o mundo através da inovação, através de boas ideias, e que o mais legal de tudo é que isso é possível. Eu estou aqui com o Vini Machado, que é o cofundador da Startadora, que mostra realmente por A mais B, por A mais B mais C, com todas as provas que forem necessárias, que é possível ajudar pequenos a pensar grande, grandes a repensar as suas formas de agir dentro do seu ambiente. É isso, Vini. Perfeito. Bem-vindo. Muito obrigado por me receberem nesse dia de comemoração aqui no Cubo. Você estava falando assim, como passa o tempo, né? Gente, eu estava falando como é que eu me sinto velho, né? Estou desde 2013 envolvido com esse mercado de startups, né? Desde da Associação Brasileira de Startups, né? Que também está aqui agora no Cubo também, né? Desde o Cubinho, né? Agora aqui no Sim. Cubão, que a gente chama. Mas é interessante ver como é que o ecossistema evoluiu e como é que o Cubo faz parte dessa história, né? Como um marco de um espaço realmente focado em inovação para dar suporte para as startups e também ajudando a conectar com grandes empresas, que é um pouco do que eu faço hoje também, né? Era a pergunta que eu ia te fazer. Evoluiu? Evoluiu. Porque as pessoas no começo, como é natural, o que é diferente nos assusta, as pessoas torciam o nariz para esse negócio de startup, é uma brincadeira para ver se vai dar certo, Sim. como nós estamos hoje em 2019. Não, evoluiu bastante. A gente começa a falar de startups no Brasil com um pouco de propriedade em 2012, né? Começou a ter os primeiros Startup Weekends aqui, 2014, 2013, 2014 começou o trabalho mais forte da Associação Brasileira de Startups. 2015 as empresas começam a olhar para esse mercado, não é só um monte de garoto espinhento querendo fazer uma série de coisas no computador. Exato. Né? E aí a gente começa a ver as empresas dando mais valor para esse ecossistema, os ecossistemas locais se organizando mais também, e também alguns programas governamentais. Então a gente vê que eu até acho que está andando rápido. Né, muitas vezes a gente, por ter a barra um pouco mais alta, né, a gente já tem tanto benefício, tanta coisa que está acontecendo, principalmente no ecossistema aqui de São Paulo, que já está bem evoluído, mas o que eu vejo viajando pelo Brasil inteiro, né, é que a gente, de fato, está começando a dar mais suporte para esses empreendedores. As startups tendem a entender mais como se portar no mercado e as empresas estão começando a abrir mais as portas. Ainda tem um longo caminho, mas com certeza já evoluiu bastante. Ou seja, com muito estudo, com muita paciência, é possível notar que há segurança no modelo. Sim, com certeza. O que tem sido interessante observar, principalmente da relação das grandes empresas, né, com as startups, é que, primeiro, as empresas estão começando a entender que, mesmo aquelas que não vão investir numa startup ou vão comprar uma startup, elas querem aprender, que eu digo, a pensar e agir como uma startup. O que essa galera está fazendo para se tornar mais ágil, mais inovadora, para poder entender mais profundamente seus clientes? Então, isso tem sido interessante de ver, primeiro, as empresas tentando absorver o modelo mental e as metodologias para dentro. Isso acaba ajudando a empresa a falar, beleza, já que eu consigo absorver um pouco disso, talvez faça sentido agora eu me conectar com elas também. Né? Então, a gente viu um aumento grande. Começou com os hackathons, né? Depois agora com os programas de aceleração corporativa também, mas também com as empresas se juntando, né, em hubs como aqui o Cubo, para que elas possam melhorar esse relacionamento com o ecossistema, que é uma coisa muito importante. Vamos falar da Startadora, que você é cofundador. Você e, enfim, todos os que fazem parte da Startadora perceberam, eu até brinquei quando você chegou, é o que dá start à startup, a startadora. Como é que vocês perceberam e qual é a área de atuação? O que vocês ajudam a esses empreendedores? Perfeito. A gente hoje começa trabalhando principalmente com as grandes empresas, né? Então, elas são os nossos clientes. Então, a gente ajuda as grandes empresas a pensar e agir como startups. Então, primeiro trazendo treinamentos para dentro da empresa, né? Criando programas de inovação e fora conectando ela com as startups. Eu brinco que tem hora que a gente atua meio como Robin Hood da inovação, né? Então, a empresa normalmente paga para a gente e a gente vai lá e executa alguma coisa em benefício dos empreendedores. Por exemplo, a gente agora, um dos nossos clientes é o Sebrae. Então, a gente hoje tem um programa de pré-aceleração de startups no Amapá, em Macapá. Uau! Então, a gente já é o segundo ano que a gente está fazendo isso. Né? Então, a gente tem esse trabalho lá onde o Sebrae contrata a gente traz a nossa metodologia para ajudar os empreendedores locais. Né? Eu costumo brincar, assim, eu já visitei quase que todos os estados do Brasil. Né? Hoje eu vou marcar o meu terceiro último que eu não fui ainda. Né? Eu não fui no Mato Grosso, não fui no Piauí e ainda não fui em Roraima. Né? Então, Ainda. hoje eu vou para Cuiabá. Ótimo, hoje eu vou sair daqui e vou marcar. Vamos ficar faltando só dois. E eu brinco assim, desde a época que eu fui o primeiro Community Manager na ABS, eu brinco que empreendedor tem o mesmo cheiro.
Você chega nos lugares assim, empreendedor, né? Faro. De startup, né? Então, assim, é muito interessante ver isso, né? Então, hoje o trabalho que a gente tem é, primeiro, ajudar as empresas, porque a gente entende que se as empresas, principalmente as grandes corporações, que têm dinheiro, têm sobrenome, têm canal, têm estrutura para poder ajudar essas startups, se elas forem melhor equipadas, seja com metodologia, seja com ferramentas para poder trabalhar com os empreendedores, eu acredito que elas podem ter um impacto até maior do que o mercado de investimento anjo. Então, porque eu estou falando de empresa para empresa, e aí elas darem esse espaço para que as startups possam florescer. Então, é muito nessa expectativa que a gente tem de, ajudando as grandes empresas, a gente ajuda o resto do ecossistema também. Então, Vini, deixa eu ver se eu entendi o público que nos acompanha também. A gente fala de startups, de negócios iniciais, embriões que vão se formando para formarem grandes negócios. Mas também a startup ela funciona para todo mundo, por assim dizer. O grande também. Aqui no Cubo mesmo, nós temos exemplos de grandes empresas, grandes corporações que têm seus projetos startup. Ou seja, é um formato, como eu disse antes, seguro e que serve para todos, para você criar inovação, para você testar novas coisas e até para quem é um empreendedorzinho lá do Amapá poder ter a sua relevância no mundo. Com certeza. Principalmente porque a gente entende que hoje a startup ela não está trabalhando só com o mercado, num mercado específico, né? Ela é uma empresa que utiliza a tecnologia para crescer rápido, mas a gente está vendo isso com agro, com construção civil, a gente vê isso agora com as fintechs, né, que estão fazendo mais sucesso. A gente já tem 9 unicórnios no Brasil, que são essas empresas, essas startups que têm um valor de mais de $1 bilhão. Então, assim, o que a gente tem visto é que juntando as empresas com as startups, a gente tem uma vantagem que, no caso, a vantagem para a empresa é que a startup é mais rápida, ela é mais focada em resolver uma dor específica de mercado e ela consegue ter essa velocidade que muitas vezes a empresa não tem. Ela vai na veia. Exatamente. E do lado o que a empresa pode oferecer para a startup é estrutura, canais, dinheiro e um bom sobrenome também. Claro. Né? Então, assim, é uma relação que, se for bem feita, é uma relação de ganha-ganha. Isso é espetacular. As startups estão aí, estão crescendo, fazendo esse movimento e a gente vem aqui para fazer barulho junto, né? Com certeza. Eu brinco que assim, o nosso ecossistema, você não precisa nem acho que de 7 passos para você chegar em todo mundo, né? Tem aquela questão dos 7 pontos Você você tá liga em todo sempre, mundo, né? Mas a gente é hoje um mercado que está fazendo muito barulho, né? Eu estou vendo o mercado olhando cada vez mais sério para isso, as empresas, né? Você vê 4 anos, não teria um projeto como o Cubo não teria 4 anos se a coisa não tivesse dado certo. É verdade. Né? E não teria triplicado de tamanho se não fosse uma coisa que estava dando resultado. Né? Né? Então, assim, a gente viu muitos projetos indo e voltando, mas o Cubo se manteve, porque acho que uma coisa muito importante que eu vi que foi a diferença num projeto como esse é entender que a relação precisa ser de ganha-ganha. Então, é trazer, de um lado, a Redpoint, que entende de falar com o empreendedor, Exato. que entende de falar com startup e investir em startup. Você trazer outros parceiros também, para você se cotizar e também trazer um benefício mais coletivo e abrir para a comunidade, principalmente trazendo profissionais que hoje estão no time do Cubo, que ou já foram de startups ou interagem com startups constantemente. Então, assim, é um pessoal que sabe do que está fazendo. Então, por isso que tende a dar mais certo. Né? E acaba virando exemplo para mais pessoas, que é ótimo, que a gente precisa de bons exemplos o tempo inteiro. Né? E como é que a gente acha a Startadora? Bom, você pode achar a Startadora no nosso site, startadora.com. Se está na dúvida como escrever Start, mas Adora, é só botar Start, Adora, Startadora. A gente vai estar tanto no nosso site, startadora.com, quanto em todas as redes. LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook. Só procurar a Startadora que você acha a gente. Vem conectar com a gente, né? Com certeza, e vamos ajudar esse ecossistema a inovar cada vez mais. Obrigado, Vini. Obrigado, pessoal. Valeu.